Olá pessoal, Rafael Craveiro aqui falando para mais um podcast Ele Pode Todas as Coisas. E hoje vamos continuar com o tema fé. Vai ser uma série incrível que vamos tratar sobre fé com base em Hebreus 11:1. E hoje temos o nosso convidado, pastor Marco Correia. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado também você que está ligado aqui com a gente. Vai ser um assunto muito gostoso. Esse assunto é o assunto da nossa vida. Nós vivemos por fé. A Bíblia diz, mas o meu justo viverá pela fé. E nós cremos nisso. Muito obrigado por nos chamar. E temos um convidado muito especial, pastor Maurício da Bible Church. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Poder compartilhar de um tema tão maravilhoso como é a fé, como ela nos afeta e como a gente também pode transferir isso para alguém em nome de Jesus. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Legal. E vamos começar, pastor, com o senhor, pastor Maurício. Como se iniciou, como foi o start da sua caminhada de fé? Uau! A minha caminhada de fé foi marcada por uma insistência de uma família. Né? Eu cresci com uma família onde tinha um pastor, e esse pastor, o filho desse pastor era o meu grande amigo. Então eu fui sempre convidado para estar na igreja, para ter essa fé compartilhada, mas eu nunca aceitei até 13 para 14 anos. Quando foi com 14 anos, eu tive uma experiência de estar na igreja. E aí, uma vez tendo esse contato com a igreja e vivenciando não só o ambiente da igreja, mas também o testemunho de vida dessa família, me impactou de uma forma especial e fez com que eu me interessasse em conhecer esse Deus que eles serviam. Então, minha fé começou a partir de um testemunho de uma família que caminhava com Cristo. E isso bem novinho, então assim... A juventude, ali, a adolescência, a juventude, foi um momento difícil ali, porque tem muitas questões ali, você vivendo coisas e aí teve um impacto assim. Como é que foi na prática a partir dali? Olha, foi um grande desafio, para ser sincero, porque eu me lembro que eu não gostava de pessoas que iam, assim, se diziam evangélicos, né? E eu tinha uma certa paura. Então, quando eles caminhavam num lado de uma calçada, eu ia para outro. Porque eles sempre insistiam em falar, não, ó, vou te dar um folheto aqui, vou te falar da fé que eu exerço e tal. E para mim foi esse grande desafio, ainda mais por ser novo, porque naquela época eu pensava que o evangelho ele reprimia, ele não libertava. Então a minha experiência antes de conhecer o cristianismo foi exatamente essa, pensar que o evangelho reprimia e não trazia liberdade, até conhecer a liberdade em Cristo. Então, para mim, foi maravilhoso poder viver essa experiência, mas foi um grande desafio. Pela idade de 14, 15 anos ali, a gente queria fazer muita coisa, né? E nem todas as coisas que a gente queria fazer condizia com uma vida cristã. E parecia que era tipo, como você falou, te botar num cabresto com regras e, isso não pode, isso não pode. Roupa, esse tipo de roupa não pode, esse tipo de esporte não pode... o tipo de festa não pode, um tipo de celebração não pode. Então, para mim era mais regras, era mais tipo repressão do que liberdade. Até conhecer. E uma vez conhecendo, eu percebi que isso era tudo um mito. E como foi esse processo de conhecer? Você começou a frequentar, e aí que foi acontecer na sua história até chegar, claro, resumidamente, sim, como um pastor, um líder? Sim. Uau. Eu, como eu te falei, tive essa experiência de 13 para 14 anos com contato com a igreja. O que me chamou mais atenção ali naquela oportunidade que eu tive foi o louvor. O louvor tocou meu coração, o louvor quebrou todo tipo de barreira que tinha. Ele me quebrantou e eu pude abrir o meu coração para conhecer. E nesse processo de conhecimento, eu caminhei muito com o pastor. Ou seja, ele me evangelizava, ele me testemunhava e depois ele me trouxe para perto dele, para perto da família. E observando ele, caminhando com ele, aprendendo com ele, eu acho que eu fui, de alguma certa forma, desenvolvendo esse perfil de pastor. Confesso que no meu coração, até então, não era o meu plano. Até porque caminhar do lado de um pastor
quando eu falo pastor, um pastor de igreja, um pastor que cheiro de ovelha, se a gente pode dizer assim, a gente vê mais as dificuldades que ele enfrenta do que eventualmente qualquer tipo de benefício. A gente às vezes pode conhecer aquele pastor de púlpito e não conhecer o pastor de bastidor. Ele era um testemunho vivo, maravilhoso no púlpito e maravilhoso como vida real também. Então, isso me impulsionou a conhecer mais. Até perceber que essa vocação começou a aparecer com essa caminhada de maturidade. Dali, fui para o seminário, fui conhecer mais, porque à medida que me interessava, eu buscava mais fundo, mais deep, né? Buscava conhecer melhor. Então, foi à medida que foi acontecendo esse processo de maturidade na minha vida cristã, que aí foi desenvolvendo esse chamado de pastor, né? Especificamente no Brasil, hoje a gente está aqui aproximadamente caminhando para 7, 8 anos, mas no Brasil eu era pastor de jovens, então eu cuidava de um grupo de jovens, de uma igreja local e de 11 igrejas regionais. Então a experiência que eu tinha eram os eventos de jovens. Agora, ser pastor de uma igreja, eu estou vivendo exatamente aqui na América e tem sido um grande desafio, mas é com grande prazer que eu exerço esse chamado aqui na América. Pastor, e a sua igreja e irmãos de outras igrejas reconhecem isso no senhor? Já que nós convidamos hoje ele, né? Eu sou pastor da Nova Vida, o irmão é pastor da Bible Church aqui de Orlando. Para quem não sabe, Bible Church Orlando fica em Ocoee. O endereço da igreja qual é, pastor? O endereço é 201 South Clark Road, em Ocoee. E o culto aos domingos é no horário? 11h45 da manhã. 11h45 da manhã. É uma excelente igreja. Eu particularmente já conheço, já estive em 2 cultos deles, quando eu estava no endereço anterior e já também no endereço novo. O pastor já pregou também na nossa igreja, tanto em culto como em vigílias nossa. E esse aqui é um pastor que tem cheiro de ovelha. Você pode confiar nesse homem, tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado. Também tive o prazer de ir na igreja do pastor, no seminário da pastora Tânia Tereza. Foi uma bênção, foi um grande aprendizado, né? É uma mulher de Deus que nos ensinou e tem ensinado, né? Muitas coisas a respeito de Deus. Como o Senhor tem influenciado a igreja com a fé que o Senhor carrega? Já é uma pergunta mais... Com a fé que o Senhor já carrega, influenciar a igreja. A igreja. Olha, nessa caminhada de maturidade que a gente vai exercendo, a gente começa a perceber que, primeiro, a definição de fé para mim é a definição realmente de Hebreus capítulo 11, ali, verso de número 1. Então, se eu for definir fé, eu definiria exatamente isso. É a certeza das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Mas eu tinha uma avaliação de fé diferente. Quando eu olho ali que a certeza das coisas... A impressão de fé que eu tinha era que se eu pedisse muito e muitas vezes para Deus, Deus me daria. De forma que se eu não pedisse tanto, Deus não me daria. Então o meu conceito de fé estava muito mais voltado a qualquer tipo de atribuição minha do que o que já tinha sido liberada por Deus. E nesse processo de maturidade eu percebi que é muito mais conhecer a Deus e entender que Ele já liberou para nós tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós, do que efetivamente eu correr atrás disso tudo. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio em Deus e as minhas experiências começam a se tornar maduras. E uma vez que as pessoas veem isso em mim, nesse testemunho vivo em mim, como eu lido com a adversidade, como eu lido com circunstâncias difíceis, como eu lido com as pessoas, como eu lido com Deus, como eu lido com a sua palavra. Então, todo esse conjunto, esse testemunho de caminhar perto, eu acredito que é a maior influência que a gente pode exercer. Não só naquilo que a gente fala, não é a minha habilidade de pregar, mas é comunicar aquilo que eu prego através de uma vida. Tem um pastor que fala muito isso, que a gente não pode ser só transmitir informações, mas tem que fluir dentro de você aquilo que você carrega para que toque na vida do outro. Né? Porque a gente pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se a gente não viver aquilo, a gente não consegue transferir aquilo que a gente vive. Exato. E não toca. Aí vai ser mais informação. Informação, a gente procura lá no Google, todo mundo tem na hora. Sim. Mas aquilo que
o senhor carrega e consegue transferir para o outro. Eu acho que também vai muito do que o senhor falou sobre o seu discipulado. Sim. Né? Você acaba, de certa forma, fazendo o parecido, como o senhor aprendeu de lá como 100%, jovem, 100%. Foi lá, o pastor te discipulou e também você estava perto aprendendo ali como ele lidava com as situações, como ele tratava ali a diversidade, e ali você foi... Deus foi falando com você, exato, foi te ensinando, e ali você teve um bom pastor que te direcionou isso, né? Pastor Marco, para o senhor, o start que deu sobre a fé para você conduzir a igreja, difícil para responder. Como foi esse start? Da missão de vir para a América. Da missão de vir para a América. Tá bom. Olha só. Primeiro, para mim, esse assunto, esse tema do nosso podcast hoje, fé, ele é de uma relevância muito grande. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas ou estão perdendo a fé ou não querem se envolver com a fé. Exceto a igreja. A igreja vive pela fé. Quando eu digo a igreja, eu estou falando daqueles que realmente são igreja, né? Bom, eu, por exemplo, eu vivo pela fé. A fé é o que me motiva para acordar de manhã, para levantar de manhã, para trabalhar, para fazer tudo que eu tenho que fazer, para pastorear uma igreja, para preparar minhas mensagens, preparar os estudos, preparar podcast, enfim. É a fé, porque senão tudo isso seria vazio, sem sentido, monótono. Seria alguém trabalhando em algo que talvez não gosta, mas que tem que fazer pela razão A, B ou C, e não é, graças a Deus, no meu caso. Quando eu tomei essa decisão de, não de vir para a América, mas se você está falando a respeito da igreja que eu pastorei hoje, é do meu retorno à América, né? Porque minha vida com a América já são 32 anos, começou em 91, quando eu cheguei aqui a primeira vez, acho que já falei isso em outro podcast, não vamos estar repetindo isso, né? Mas esse retorno para cá foi todo baseado mesmo num ato de fé. Eu tive amigos meus, pastores, alguns até que disseram, rapaz, você não faz isso não, você está pastoreando numa igreja grande. Eu era pastor numa igreja com aproximadamente 1.500, 1.600 pessoas, né? Bom, eu era um dos pastores, nós éramos 6 pastores, e nessa igreja o pastor principal é o Bispo Miguel, e eu era, depois do Bispo Miguel, o administrador geral da igreja. Cada pastor tem sua função, eu era a administração da igreja. E quando eu falei que queria voltar para a América, eu disse, rapaz, que você está dando um passo... Eu tinha tudo que eu precisava. Eu não estou condenando quem vem para a América para melhorar o seu padrão de vida. Mas não é o meu caso. Financeiramente, eu estava assim. Eu nunca fui rico, a igreja... não nos torna ricos, nem é essa a função da igreja, mas a igreja assim cuidava de mim dentro daquilo que lhe era possível e nada me faltava. Repito, eu não era nem próximo de um rico, mas eu não me lembro de um dia que eu quis comer determinada coisa e que eu não pudesse, que eu quisesse comprar uma determinada roupa e eu não pudesse. Eu tinha um bom plano de saúde, enfim, eu tinha uma condição que aos olhos humanos, olha, fica quietinho onde você está. Confortável. Está confortável, está fazendo obra de Deus, porque alguém tem que ser pastor naquele Sim. lugar, não é? Então, com a minha saída, alguém entrou, não na minha posição, na minha vaga, porque isso seria um termo muito chulo, mas alguém está fazendo aquilo que eu fazia lá, não é? Então, assim, por que não fica você mesmo fazendo? Alguém mesmo vai ter que fazer. Mas algo movia dentro. Eu amo aquela igreja, Igreja de Nova Vida de Caxias. É a minha casa. Até alguns irmãos aqui em Orlando não gostam quando eu falo isso. Mas a verdade é que eu tenho que dizer, a Igreja de Nova Vida de Caxias e a Igreja de Nova Vida de São Paulo são as minhas casas. Nós temos quase 300 igrejas, já preguei em N igrejas nossas, amo todas elas são minhas casas, mas eu digo assim, meu domicílio, meu endereço é Caxias de São Paulo. E tomar essa decisão de vir para cá foi inteiramente baseado na fé, porque a Nova Vida tem o seu jeito de ser, a sua maneira como ela planta as suas igrejas. Então, eu não vim assim, não, os bispos decidiram, vamos te enviar, vamos cobrir isso, aquilo outro. Não, você tem uma chamada, Marco Aurélio. Deus está te direcionando, Marco Aurélio. Você tem certeza disso, meu filho? O cuidado dos bispos, principalmente o meu bispo regional,
foi um cuidado, foi tempo para que ele me dissesse, ok, vou te abençoar, e orar se me abençoasse, porque havia um cuidado comigo, com a minha família, com o nosso bem-estar, com a nossa segurança, e no nosso modelo, como é. Então, assim, foi um ato totalmente de fé, porque eu tive que literalmente, é literal, deixar tudo e começar do zero. Essa história já foi dita aqui, mas como o assunto é fé, você perguntou dessa forma, eu cheguei numa cidade, eu não vou contar toda a história de novo, não se preocupe, mas eu cheguei numa cidade, pastor Maurício, em que eu não conhecia nem o senhor, não conhecia ninguém, não conhecia uma. Eu disse, não, vou me encontrar com fulano lá, ele vai me... Não tinha um contato. Não tinha. É chegar literalmente e... ok, Deus, e agora? É tipo, é direita ou esquerda? Vai para o deserto ou vai para as Campinas? Agora Deus, cheguei, e aí? Isso é um ato de fé. É um ato que para alguém que não tem a fé que nós temos, que não crê do jeito que cremos, pode parecer até irresponsabilidade. Porque eu tenho uma esposa e tirei ela da sua própria casa, que nós temos casa própria, tirei ela de perto da família dela, que moram todo mundo ali no mesmo bairro, a maioria, tirar ela de uma segurança, tirar ela de uma igreja que ela também amava e que ela trabalhava junto com as esposas de outros pastores no Ministério Infantil, que na Nova Vida chamamos de Geração Vida, e ela ali sabe o que é totalmente envolvida junto com as outras esposas de pastores, de fazerem tudo junto, de se elas têm um grupo, esposas de pastores, eu não sei o tanto que elas falam, mas elas falam a beça ali. Não, esse negócio de entender mulher é meio difícil, né? Mas tirei ela de tudo isso. Aliás, só para descontrair nosso assunto aqui, eu até lembrei de uma história que um rapaz orou e pediu a Deus que ele queria que Deus fizesse para ele um milagre, construísse uma ponte de Los Angeles até o Havaí, para ele poder ir ao Havaí, porque ele queria surfar lá no Havaí, mas tinha que ir de avião e ele tem medo de andar de avião. Ele falou, poxa Deus, estou te pedindo, faz uma ponte aqui. Deus disse para ele, não, é muito difícil, rapaz. Fazer uma ponte de Los Angeles até o Havaí não dá não. Pede outra coisa. Ele falou, tá bom, senhor, eu estou tendo tanta dificuldade com a minha esposa, eu não consigo entender o que ela fala, como ela fala, por que ela fala, quando ela fala, no tom que ela fala, o que ela pensa, como ela pensa. Então, eu te peço, me dá sabedoria para entender as mulheres. Aí Deus disse para ele, como é que é a mesma ponte que você queria? Enfim, eu tirei a minha esposa de toda essa segurança, né? E viemos. E ela veio comigo, ela acreditou, ela também exerceu, está exercendo a fé dela, né? Trabalha aqui junto comigo, trabalha muito. Então, assim, a fé é o que nos move. Deus é quem cuida de nós, Deus é quem salva, Jesus é quem salva, o Espírito Santo é quem conduz, mas a fé é o que nos move. Você deixar segurança, o que é certo na mão. Tem um ditado no mundo que diz que é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então, se largar o que está na mão para ir atrás de dois que estão voando, tem que ser pela fé. Agora, eu garanto que aquele que vive por fé não se decepciona com Deus. Ele pode ter provações no caminho, sim, mas decepção, jamais. A fé não decepciona. O senhor sabe que o senhor contando a história do senhor... senhor, nossa, poxa, meus 60 anos pesou sim, agora. Eu respeito. Na verdade, quando eu comecei a pensar sobre a questão de ministério nos Estados Unidos, isso já tinha sido profetizado por 4 pessoas de lugares diferentes na minha vida. Salvador, Porto Alegre, uma pessoa de São Paulo e uma pessoa do Rio de Janeiro, que eu não conhecia. E falava assim, filho, mesmo antes de ser consagrado a pastor, os profetas falavam assim, tu vai ser pastor nos Estados Unidos. Olha aí. Prepara o passaporte. Eu não tinha desejo de ser pastor, gostava dos Estados Unidos pela questão cultural, pela questão musical, mas nunca pensando como ministério. E quando veio essa primeira profecia, eu comecei a orar nesse sentido e compartilhar com a minha esposa. Falei, amor, você está preparada para ir para os Estados Unidos? Se essa for a vontade de Deus? Ela falou, não estou preparada e não quero. Olha aí. E eu fiz uma oração. Falei, Senhor, se eu confio nas promessas do Senhor e tenho fé nas promessas do Senhor, se for da parte do Senhor, confirme isso no coração da minha esposa, que o meu coração já está preparado. Então, eu entendo que se o Senhor preparar o coração da minha esposa,
é um sinal que eu preciso. 5 anos de oração. Foram 5 anos de oração. Isso é fé. Para que ela pudesse se decidir e falar assim, bom, 2012, vamos para os Estados Unidos, vamos conhecer, nós não conhecemos, nós não tínhamos até então feito nenhum tipo de viagem internacional, conhecíamos somente o Brasil. E quando viemos para cá, nós viemos para Orlando. E Orlando, lógico, a parte turística te encanta. E isso, na verdade, não encantou os nossos olhos. A gente falou assim, bom, a gente conheceu agora a parte turística. Vamos voltar. Então, a gente veio em meados de agosto de 2012. Depois, em 2013, em fevereiro, para ficar 30 dias. Falei, bom, vamos viver a vida como é que é. E frequentar os mercados, fazer as compras, acompanhar, ver a questão de escola, essas coisas todas. E foi construindo isso que a gente começou a ver a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos. E Deus foi confirmando no coração dela aquilo que já tinha confirmado no meu coração. E uma vez os dois entendendo isso, eu tenho uma esposa maravilhosa, Rafael. Graças a Deus. Ela é maravilhosa, pastor Marco. E ela entendeu o chamado, veio com isso. Tem um filho, temos 2 filhos, né? Uma princesa de 21 anos, a Damaris, e um príncipe, o Cauã. E uma vez definido entre a gente foi conversar com eles. Bom, temos uma grande missão pela frente. Vocês topam? Qual é a missão, pai? Minha filha falou assim, qual que é a missão, pai? Eu falei, bom, a gente vai mudar aqui de São Bernardo do Campo, que a gente é de São Bernardo do Campo, São Paulo, com uma vida totalmente estruturada. Eu costumo dizer assim, minha vida não estava tipo assim, isso deu errado, isso deu errado, isso deu errado, isso deu errado. Então, se deu errado, vou tentar alguma coisa. Não. Tava tudo dando certo. E eu não falo que é abrir mão. Eu falo assim, a gente ouviu a voz de Deus e obedeceu. É isso. Respondeu o chamado. Exato. Exatamente. Exato. E quando eu conversei com a minha filha falou assim, olha, eu vou, só que desde que eu me forme aqui no Brasil. Ou seja, eu vim aqui dia 10, eu vim na verdade assim, eu vim dia 24 de novembro de 2014, meu pastor faleceu dia 29 de novembro de 2014, eu voltei para o Brasil e depois retornei para os Estados Unidos meados dia 10 de dezembro de 2014. Eu fui ver minha filha dia 8 de dezembro de 2015. Eu fiquei praticamente 1 ano aqui morando sem ver minha filha. Olha. Minha esposa veio 5 meses e 22 dias depois. Camila e Cauã vieram ali 22 de abril de 2015. E todos os desafios, olha que interessante, me veio na minha memória assim. Quando a gente decidiu vir para cá, eu tô falando aqui, por favor, hein? Tá? Quando a gente veio para cá, foi começando a tomar corpo essa mudança. Então, toda a questão ministerial começou as portas a se abrir. Questão de trabalho começou a se abrir. Então, a gente começou a estabelecer a nossa mudança. Bom, a gente tem um lugar para ir? Vamos conseguir um lugar para ir. A gente vai ter um trabalho para fazer? Temos um trabalho para fazer. Até que se estabeleça a igreja, toda a parte burocrática, jurídica de abrir um ministério, a igreja, enfim. As certificações que vocês sabem que aqui não são tão simples assim. Graças a Deus já temos todas. A gente também, graças a Deus, depois de muito suar. E quando eu cheguei aqui, a questão profissional foi cancelada quando eu estava no avião. Ou seja, eu vim aqui com uma proposta de trabalho para que se mantesse a questão profissional e automaticamente paralelo assumisse o ministério, e a questão profissional teve a porta fechada. Olha aí. Gerou uma dúvida no meu coração, não com relação ao propósito de Deus, mas eu fui pensando assim, como nós vamos nos sustentar? Como vai ser trazer a família toda aqui para viver uma vida literalmente do zero? Porque não conhecíamos ninguém, não tínhamos indicação. A indicação de trabalho que se tinha saído do Brasil com convicção, falhou. E eu lembro quando eu estava sobrevoando Orlando e o voo estava aguardando a autorização para pousar, e ele ficou ali, demorou mais ou menos 30 minutos, um pouquinho antes de pousar, acima das nuvens, assim, vi uma nuvem, vi um arco-íris enorme, lindo, bem lindo, com as cores bem definidas, e eu olhei para aquela dúvida no meu coração. O Senhor falou comigo assim, filho, eis que faço uma aliança contigo nessa nação. Tenha fé que eu que cuido de você. Então, todas as minhas inseguranças, se a gente pode dizer assim, ali se esvaíram, porque na fé em Deus, eu percebo, caminhando para 8 anos, mais de 8 anos, estou caminhando para 9 anos aqui, eu não tive uma circunstância que eu não pude ver o cuidado de Deus em todos os detalhes.
Então eu percebo que quando a gente se movimenta, quando a gente vai em direção à vontade de Deus e conhece Ele e busca os seus propósitos, as demais coisas elas vão sendo acrescentadas. É o que a palavra diz. Exatamente. E a nossa fé nos diz para acreditar. Exato. É Exato. isso aí. Tudo que Deus levanta, ele promove. Exato. Né? Então, incrível essa... O Deus que envia é o Deus que o sustenta. Exatamente. Deus proverá. Nós somos prova disso. Né? E temos vivido pela fé e com fé. E, então foi... o senhor já era pastor lá de jovens no Brasil. E aí foi todo esse processo de vir para cá. Veio para cá e começou a se estabelecer não só a igreja, né? Ou não, ou primeiro veio aqui, foi ver moradia, trabalho e depois veio a parte ministerial. Quando eu saí do Brasil, como a gente não tinha uma igreja estabelecida nos Estados Unidos, porque o nosso ministério é um ministério que nasceu de uma cruzada americana. Nova Vida também. Foi uma cruzada chamada era Cruzada Evangelística de Nova Vida. Que bênção. O bispo Roberto McAllister. E essa cruzada ela aconteceu ali no Largo do Cambuci, em São Paulo. E desde então, a igreja ela foi tomando corpo no Brasil, nas regiões do Brasil. Temos uma igreja no Chile, temos na Espanha, né? Mas para pensar nos Estados Unidos, não era projeto do ministério. Quando Deus começou a me impulsionar a esse propósito, eu fui conversar com o presidente do ministério, porque não foi o presidente do ministério que me chamou para ser pastor aqui. Foi eu ouvir a voz de Deus e vir para os Estados Unidos independente do ministério. Com 4 meses antes de vir, conversando com o presidente do ministério, que é o pastor Ronildo Queiroz, um grande amigo, um pastor maravilhoso que tem acompanhado a nossa vida em todo esse tempo, ele falou assim, vamos orar. E quando ele orou, Deus deu uma visão para ele. Olha aí. Eu não tinha falado de abrir ministério, não tinha falado de nada. Eu falei, eu vou para os Estados Unidos viver com a minha família e Deus vai me direcionar. Ele falou, Deus me mostra um papel em branco escrito aí embaixo aprovado. Você vai ser pastor lá nos Estados Unidos, no nosso ministério. E o que você precisar, pode contar com a gente. Então, eu saí de lá com essa palavra, mas comecei a estabelecer a igreja aqui do zero. Então, toda a parte de certificação, toda a parte burocrática, demorou em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então, para se estabelecer como igreja, eu tive que esperar todo esse processo para aí sim começar como ministério. Durante esse tempo todo, eu tive o privilégio, o prazer de servir a Deus na First Baptist of Orlando. Então, foi ali que eu conheci grandes amigos, foi ali que eu conheci algumas pessoas, e foi ali que também fui surpreendido. Na época, o pastor Nassif, que era o pastor do Ministério Brasileiro da Igreja, me deu total apoio. Antes mesmo de eu iniciar a minha caminhada lá, eu falei para ele do propósito, do projeto, e ele abençoou em todas as maneiras, do começo e no final. Tanto é quando a gente falou, a força deu tudo maravilhosa. Certo, deu tudo certo, o processo deu certo, abriu agora, bom, a razão pela qual eu vim, agora eu vou estabelecer. Ele falou, você tem a minha bênção, o que você precisar. Eu nunca tinha visto isso, Rafael, assim, eu nunca tinha visto isso antes, de um pastor de ministério diferente, de um pastor de uma placa diferente, a gente pode ser, não curto muito esse termo, mas poder ser um abençoador visando o reino. Então o pastor Nassif foi um grande abençoador na época da minha vida. Nassif é bênção, pô, tá na Batista Atitude agora, é uma bênção. É uma bênção. Ele já pregou lá na nossa igreja também. Um grande amigo, grande conselheiro. A Atitude também é uma igreja de Deus. Maravilhoso. Então a gente tem essa história aqui. Então, quando viemos para cá, foi exatamente isso. A proposta de trabalho era para sustentar até que esse processo se estabelecesse. Mas desde que eu desci aqui em Orlando, essa proposta não se concretizou. E esse processo aí, com relação a... Será que em algum momento desse processo, porque com certeza se levantou muitas dificuldades, Sim. Né? Só que a fé é mais forte que a dificuldade, né? Mas em algum momento abalou, surgiu dúvida, será que eu escutei? Será que é isso? Será que eu não vou conseguir colocar um ministério que Deus colocou hoje na sua mão? Sim. E que o senhor é pastor, mas lá atrás surgiu alguma dúvida ou não? Se levantou, não, vamos caminhar, eu tenho uma palavra e eu não vou retroceder.
esse fogo não vai se apagar. Não vai se apagar. Eu vou ser sincero para ti, 100%, eu nunca tive dúvida do chamado de Deus. Nunca tive dúvida. Quando eu vim para cá, é como se eu tivesse uma concepção assim. Vão ser 2 anos de grande provação. E realmente foi. Adaptação, toda a questão cultural. Só foi 2, pastor? No meu caso, foram 2. Assim, né? lógico que as adversidades, elas vêm. Mas acho que 2 anos foram 2 anos probatórios, assim. 2 anos bem intensos mesmo, né? De a gente viver uma situação no Brasil e viver uma situação totalmente diferente aqui na América. E você administrar isso, eu acho que essa obra Deus permite. E explico por quê. No Brasil, minha esposa e eu, nós caminhamos por uma vida muito sustentável. Uma vida que a gente propunha, ou seja, a gente era os abençoadores. Né? E quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente vem começar uma vida nova. Né? Então, toda a nossa segurança, se a gente pode dizer assim, né? Toda a questão estabelecida financeiramente, equilíbrio financeiro, ele vem para os Estados Unidos e corrói-se num curto espaço de tempo. Primeiro que o dólar já consegue explicar muita coisa, que trazer real para os Estados Unidos... Essa conversão mata. Esse caminho é um caminho bem complexo. Mas foi ali nesse processo de provação, de adversidade, que eu percebi Deus moldando a nossa vida no sentido de fé. Por que eu falo fé? Porque, de certa forma, a nossa confiança estava sustentada por aquilo que a gente já havia conquistado. Então, a gente não sabia o que era passar por qualquer tipo de privação. Né? A gente tinha um estilo de vida extremamente tranquilo, de forma que as crianças estudavam numa escola particular, nós temos até hoje as propriedades assim em lugares tranquilos, né? Então, quando você vem para cá, você não conhece ninguém, você mora num lugar que você não sabe como é que é. Você vai desenvolvendo a sua cultura e você vai percebendo as dificuldades que é de se aculturar, na questão profissional. Todas essas questões, elas vão trazendo uma certa dificuldade. Mas eu percebi que nessa dificuldade Deus foi nos amadurecendo. Ele foi transformando aquilo que era uma expectativa daquilo que era uma esperança viva nele. Né? Então, nós conseguimos viver exatamente isso. Eu, em nenhum momento, nas piores circunstâncias que a gente viveu aqui, e não foram poucas, eu nunca tive dúvida que eu estava no lugar certo, na hora certa, e eu tinha escutado a voz de Deus de forma... E fazendo a coisa certa. Exatamente. Né? Então, e nisso minha esposa veio para cá, teve as suas resistências lá no começo. Minha esposa tem uma história de vida de superação. Ela perdeu a mãe muito cedo e o pai foi embora de casa muito cedo. Então, ela com 7, a irmã mais nova com 5, a irmã mais velha com 9. Se criaram sozinha. Eu estava falando para ela, larga todas as pessoas que ficaram contigo desde pequena para viver um chamado nos Estados Unidos. Só pela fé. É pela fé. Então, só pela fé. Então, não foi só a minha fé que foi exercida na voz que me foi a direção que me foi dada, mas foi também uma mulher de fé. Né? E construindo esse caminho, Deus sempre prepara Barnabés, eu creio assim. Deus sempre prepara parceiros, irmãos, irmãs. Então, nessa construção dos Estados Unidos, nós temos pessoas maravilhosas que caminham conosco desde o começo. Irmãos, assim, que nós podemos caminhar junto, conhecermos melhor. É interessante você pensar que no Brasil você não conhecia, de repente você conhece um brasileiro aqui nos Estados Unidos e vem desenvolver essa intimidade. Hoje nós podemos dizer que toda essa caminhada de aprendizado com Deus tem sido desenvolvida com Ele e também com a experiência desses irmãos e irmãs que caminham conosco lado a lado. Benção pura. Legal. E... Só uma observação para esse pessoal que está nos ouvindo. Às vezes pode falar assim, eles estão contando da vida deles, o assunto não era fé. Isso são histórias de vida baseadas na fé. O resultado que a fé produziu na minha vida, na vida do Rafael, na vida do pastor Maurício, isso é resultado da fé. E se você não está muito satisfeito com a sua vida, passa a viver pela fé. Você vai ver que tudo muda. Ele já disse que teve dificuldades, eu tive dificuldades, você tem dificuldades. E nós tivemos, não. Temos. Com o tempo a gente já começa a conhecer um pouco mais o caminho. Então, algumas pedrinhas a gente já sabe onde pisa, onde não pisa. Mas continuamos tendo dificuldade, né? Pastoreamos igreja, mas também trabalhamos secularmente. Eu trabalho, o pastor Maurício trabalha, Rafael trabalha.
Nada contra o Ministério de Tempo Integral, pelo contrário, nós vamos, se Deus permitir, voltar ao tempo integral no ministério, porque entendemos que é o melhor para a vida da igreja, mas é pela fé que a gente dá esse espaço. E o que você está ouvindo aqui hoje são histórias de fé. A fé faz isso. A fé leva você do ponto A ao ponto B sem falhar. Quando é só ideia humana, às vezes a gente se vê em situação que... Mas quando Deus está no negócio, quando a coisa é por fé, meu querido... Pode confiar. Confia em Deus, tenha fé. E para ter fé, você vai precisar ter intimidade com o Senhor para ouvir a voz e discernir, né, a voz do Senhor, e não só ouvir e responder esse chamado, como você respondeu esse chamado. Como você está respondendo eu estou respondendo esse chamado. Eu também, né, eu cheguei acho que a falar, tínhamos lá o nosso ministério, eu e minha esposa, a gente trabalha com casais, então escrevemos um livro, ministramos cursos no Brasil, aquela coisa que o pastor falou, tô fazendo a obra, tô aqui, mas Deus nos direcionou a vir para cá, e eu já falei, eu vou repetir, cheguei aqui com minha família. Minha esposa, ela faz um tratamento de saúde, um tratamento oncológico, e cheguei aqui, pastor, com $500. Oh, uau. Com 2 filhos? Com 2 filhos e minha esposa fazendo um tratamento oncológico. Hoje, nós temos moradia. Só uma observação. E fazendo um tratamento oncológico que não era com médicos daqui, que veio para continuar. Tratamento no Brasil, que ela deixou de fazer lá e veio para cá. E pela fé que esse negócio está até hoje caminhando, viu? E pela fé. Isso é importante, que nós estamos falando para milhares de pessoas, não estamos encorajando ninguém a parar um tratamento oncológico. Não cremos nessa maneira. Ela continua fazendo. Só que agora até vai mudar para um médico aqui, mas esses 6 meses com o médico do Brasil, isso é via telefone, medicamento vem do Brasil, cada mês uma pessoa vindo que traz, todo mês tem que encontrar alguém vindo, e Deus tem... nenhum mês ela ficou sem o médico. Isso é fé. Então, se você está num tratamento, por favor, não entenda errado, que eu tive que fazer essa observação, porque não pare seu tratamento sem ordem do seu médico. Mas exerça a sua fé pode te curar. É isso aí. E caminhamos nessa palavra. Então viemos para cá, já estamos estabelecidos, temos residência, temos nosso carrinho, eu tenho do meu trabalho. A Lília já começou... Você tem o quê? Não, peraí. Você tem o quê? Eu tenho um carrinho que eu trabalho e tenho o nosso de passeio. Né? Voltou de isso. E Deus tem nos abençoado, tá abrindo portas, direcionado, minha esposa também, minha filha... com 6 meses aqui, já foi aceita numa faculdade. Que benção. Né? Tá no ano porque não tinha a menor condição de high school, e Deus tem cumprido com a sua palavra. Amém. E tem nos honrado, e nós temos respondido a esse chamado, né, que o Senhor tem nos proposto. E o que eu tenho visto aqui, eu tô de fora, os 2 pastores aqui com bastante tempo, no ministério e aqui na América. E qual a diferença, e aí eu vou falar depois direcionado com relação à sua fé de tratar e com essa situação do brasileiro no Brasil, de você pastorear no Brasil e pastorear na América. Esse perfil, quando você vai responder esse perfil, e quando você está pastoreando, a dificuldade, será que você pensou, será que era isso mesmo? Como é que é pastorear? O povo vive a fé deles aqui. É porque no Brasil é de uma forma, aqui eu há pouco tempo já estou percebendo que é muito diferente. Bem diferente. Olha, o que eu posso dizer pela experiência própria é que a gente enfrenta aqui já de cara a mudança de uma cultura. Então, o brasileiro que vem para cá, pelo menos a grande parte, o maior perfil, são de pessoas que buscam uma vida melhor, né, aqui nos Estados Unidos. E aqui, de uma certa forma, pode para alguns oferecer uma vida melhor. Só que é uma vida refém, é uma vida escrava do trabalho.
E ser escravo do trabalho e, de uma certa forma, até ganhando um pouco de dinheiro, a pessoa acaba se esquecendo do algo que é mais importante. O relacionamento com Deus, o relacionamento com a sua família. Porque eu creio assim, o nosso relacionamento com Deus despeja no nosso relacionamento com a nossa família. O nosso relacionamento com a família transborda para o lado de fora com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, se eu não tenho um alicerce em Deus, se eu não tenho uma base familiar, tudo que acontece lá de fora é secundário, terciário e acaba não resultando em vida. Então, qual é a maior dificuldade de pastorear brasileiros aqui no Brasil? Primeiro, essa falta de identidade, se a gente pode dizer assim. Ele vem para cá pensando que é um imigrante e não se estabelece. Então, vive uma cultura de brasileiros aqui, como nós. Né? Tem o fato da distância dos familiares. Então, sente muita saudade, muita falta. E acaba construindo nas amizades um suporte para esse sentimento vazio. E, às vezes, a expectativa que se gera em pessoas é um sentimento, muitas vezes, até mesmo de posse. Não sei se acontece isso com tipo assim, eu tenho amizade com o Rafael, pô, chegou o pastor Marco, não, é o Rafael. Aí, de repente, começa a ter mais uma afinidade aqui, esse aqui se afasta. Então, são sentimentos de família. Pessoas até se sentem como se elas fossem, de repente, ser descartadas, porque agora você está mais... O outro chegou e ocupou o meu lugar. Antigamente, eu sou descartado. Exatamente. Às vezes você demanda uma atenção, aí depois vai chegando mais e você vai tendo a atenção dividida. Então, isso pode causar. Agora, eu acredito que a maior dificuldade aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, para brasileiros... Primeiro que eu amo o Brasil, amo o brasileiro. Eu também. Então, assim, não é nada contra. Mas é de se aculturar o mais rápido possível, né? E viver uma vida com propósito em Deus. Para que, a partir de Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, nesse ano eu tenho falado muito na igreja sobre prioridade, sobre sensibilidade e sobre intimidade. Se nós não tivermos bem definidos o que a gente tem como prioridade, a prioridade de muitos é o trabalho. E se o trabalho for, você vai viver em função do trabalho. Domingo a domingo. Aqui tem possibilidade de você trabalhar. Domingo a domingo. Mas aí você perde o senso de propósito. Porque você perde filho crescendo, você perde esposa dentro de casa. Né? Quantas histórias que a gente sabe aqui de casamentos assim realmente bem complexos em função dessa ausência, em função de muito, muito, muito trabalho e muita ausência dentro de casa. Tem um aspecto de sensibilidade, qual é a sensibilidade? A sensibilidade de ouvir a voz de Deus e a sensibilidade de ver a necessidade do seu irmão. Essa sensibilidade é fundamental, porque quando a gente ouve a Deus, é impossível a gente não ser sensível aos nossos irmãos. É impossível. Então, é uma coisa assim de viver para si e perder um pouquinho da capacidade de viver para o próximo. Isso é uma linha muito tênue. Uma linha muito tênue. A gente vê isso. E desenvolver intimidade com Deus. Porque hoje a gente muitas vezes quer um fast food, quer uma coisa rápida, que é coisa de 3, 4 minutos, ter um relacionamento de oração, de leitura, e não consegue desenvolver uma intimidade com Deus. Né? Então, se nós tivermos uma prioridade definida, estabelecida, sensibilidade de ouvir a voz de Deus e ouvir a necessidade dos nossos irmãos, não só os próximos, mas qualquer necessidade. Nós estamos aqui, nós somos resposta na oração da vida de alguém. E alguém é resposta de vida na nossa vida também, em oração. Né? E essa intimidade. A maior dificuldade que eu vejo são essas instabilidades profissionais, que no Brasil, de uma certa forma, já está um pouco definida. Você tem um horário para entrar, você tem um horário para sair, você consegue administrar o seu final de semana. Aqui não é tanto assim, então você tem essa dificuldade. Questão profissional. E o distanciamento da família é um grande desafio para muitos. É isso mesmo. Eu me lembro que a Lília, quando esteve aqui num dos nossos programas, ela falou sobre isso, né? Ela falou sobre essa dificuldade do brasileiro aqui de determinar. Ela está há pouco tempo, sua esposa, mas ela disse que já percebeu essa dificuldade que as pessoas têm de administrar o tempo. E isso está ligado à nossa fé. Se você não tem sua fé bem definida, você vai deixar as coisas seculares dominar o seu horário, o seu tempo. Vai dominar. Porque, como o pastor falou, se alguém quiser trabalhar aqui de domingo a domingo, tem lugar.
eu não sei, não tenho estatísticas, não tenho informações oficiais, mas o que a gente ouve em todo lugar é, hoje na América tem falta de mão de obra novamente. Sim. Falta de mão de obra. Então, quer dizer que chegou, começa a trabalhar amanhã? Na maioria dos casos, sim. Talvez não ainda no emprego que é todos os dias, talvez não aquele emprego que você quer, talvez ainda como é um help, como chama quem está começando em qualquer... Não é o salário que a gente espera. Mas se a pessoa chegar e quiser trabalhar amanhã, tem trabalho. E se ela der mais ouvidos ao que ela quer, ou não só o que ela quer, não, em alguns casos temos que ser honestos, a sua necessidade e a sua fé não for mais forte, mais alta, a voz da fé não for mais alta do que a voz da necessidade, a fé vai ficar em segundo plano e a necessidade vai te dominar aqui. Sim. Agora, se você pôr a fé em primeiro lugar, queridos, a minha vida com esse país já são 32 anos. Deus não vai te deixar no caminho. Amém. Não vai deixar. Viva pela fé. A Bíblia diz isso. O meu justo viverá pela fé. Quem supre as nossas necessidades não é o nosso trabalho, pastor. O nosso trabalho é o meio pelo qual Deus provê as nossas necessidades. Mas quem provê é Deus. É através do trabalho, mas é Deus. E se Deus perceber que o trabalho está tomando o lugar dele, olha, isso pode se tornar um problema para uma pessoa. Porque Deus não divide atenção com ninguém, nem com o trabalho. Nem com o trabalho. Olha, tem testemunhos diversos de pessoas que nós aconselhamos, de famílias que a gente aconselhou, de casamentos que a gente aconselhou, com relação a se estabelecer uma prioridade. Porque às vezes as pessoas... Eu estava vendo o marido e a esposa trabalhando de segunda a segunda praticamente, às vezes um dia de folga, e a conta não fecha. Trabalhava e a conta não fecha. Não paga as contas. Não conseguia pagar as contas. Trouxemos para... Olha, calma. Qual é a sua prioridade? Vamos redirecionar a sua prioridade. Se a sua família não crescer debaixo da vontade de Deus, você vai exercer força e não vai conseguir. É por aí. Separe o dia melhor para Deus. Separe o dia melhor para a sua família e você vai perceber que as coisas vão se estabelecendo naturalmente. Fato é que de todas as pessoas que nós orientamos e seguiram dessa forma, todas elas estão equilibradas financeiramente, né? E as famílias estão estruturadas. Por quê? É a passagem onde diz assim: buscai primeiro as coisas dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós não entendemos o reino, que nós viemos aqui como brasileiros estabelecer o reino de Deus, sim, olha, nessa nação, sim, porque às vezes a gente chega aqui como um país subdesenvolvido, que não temos nada a oferecer, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O povo brasileiro tem muito o que oferecer a essa nação. Temos muito o que aprender, mas temos muito a oferecer. E essa intimidade que a gente trouxe do Brasil para cá, oração, busca, unidade, comunhão, fervor, isso aqui vai se estabelecendo. E eu creio que Deus tem os seus planos conosco aqui, nessa comunidade, com certeza com outros pastores nos Estados Unidos afora, para estabelecer o seu reino aqui, sim. A igreja na América é uma igreja forte, vibrante. Você não vai dizer que a igreja está morrendo? Existem grupos que estão diminuindo, eu não gosto da palavra decadência, diminuindo, mas tem grupos crescendo. Mas eu vejo que o papel do imigrante, e aí eu não quero falar das outras etnias, só de brasileiros, o papel da fé do brasileiro aqui é que nossas famílias têm crianças, têm filhos, que a primeira língua deles vai se tornar, querendo ou não, o inglês. Sim. Porque eles chegam aqui, ou nem nasceram, já nasce aqui, então já é americano. Ou chegam aqui com 4, 5 anos, vão para a escola. Alguns já são até alfabetizados, aprendem o português em casa, porque a gente força uma barra para eles terem 2 línguas, mas o inglês é o principal. Sim. E essa garotada é que vai crescer, pastor. Uma hora o senhor vai parar, uma hora eu vou parar. Com certeza. Eu estou com 60 anos, eu vou pastorear mais o quê? Mais uns 15, 20 anos, e eu vou parar, eu não vou morrer no púlpito. Sim. Então, essa garotada vem e a língua deles principal é o inglês. Então a igreja vai continuar tendo a sua identidade de cultos em português, porque eles também falam. Sim. Mas as nossas igrejas vão começar a ter os cultos em inglês e vão influenciar. Quer dizer, isso tudo é uma preparação de Deus para essa nação. Esses nossos filhos, dentro das nossas casas, eles são ensinados a ter esse fervor, esse temor, a dobrar joelho, coisa que, não falando mal, como eu disse, tem muita igreja americana fazendo isso, mas isso se diluiu muito
Aqui na América tá uma coisa assim um pouco mais suave, vamos dizer. Embora que agora está começando o movimento, né? Como está tendo lá na Universidade de Aylesbury, a coisa lá está quente. Eu estou até com vontade de ir lá. A Lívia falou, estou pensando nisso. Mas enfim, a gente não fica andando atrás de lugar. Mas a gente quer ver. Os nossos filhos vão ser, se Jesus não voltar antes, vão ser peça fundamental na história desse país, na fé desse país, porque eles trazem isso que a gente traz do Brasil. O americano nasceu aqui, está aqui, então para ele ter o carro, ter a casa, ter a comida, isso é o normal. A gente saiu do Brasil, tínhamos tudo isso, também largamos tudo para trás e viemos por quê? Pela fé. Quando a gente conta isso para o americano fica assim olhando, gente, esse homem, essa mulher... Pois é, e a gente vai influenciar. Nós viemos aqui para a América, o brasileiro veio para a América para trazer a fé. Hoje nossos cultos são em português. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, eu falo inglês. Mas os nossos cultos são em português. Sim. Mas vai chegar uma hora que as nossas igrejas vão ter cultos em outras línguas. Espanhol, pelo menos eu penso nas igrejas de Nova Vida que tivemos aqui, as que eu estiver coordenando. Eu penso que teremos um culto em inglês, um culto em espanhol e um culto em português. E é tua filha que vai para a faculdade agora, o inglês dela vai ficar afinado. Já é bom, que a menina é boa, mas vai ficar perfeito. É o teu filho que está agora nos primeiros anos de escola, o inglês dele vai ser sem sotaque, sem nada, perfeito. E essa gente vai influenciar. Essa gente vai mudar as universidades, vai mudar os escritórios de trabalho, vai mudar as fábricas, vai trazer gente para a igreja que vão ver como é que que igreja é essa, que é a Bible Church, é a Nova Vida, é a Assembleia de Deus, é a atitude, é a força. E a fé do brasileiro vai mexer com a história desse país. Eu creio, aleluia. É isso aí. E quando a gente entende quem nós somos e a nossa identidade, a gente vai entender que os Estados Unidos não tem nada para dar pra gente, muito menos a Flórida. É a gente que tem para derramar nessa terra. Eu só discordaria um pouquinho. Eles têm também o que dão para nós. Né? Porque esse país é um país bom pra caramba. Cá para nós, vamos dizer, esse país é bom. Não estou falando de comprar carro, isso não. O estilo de vida aqui, você anda à vontade na rua. Existe criminalidade, existe risco, mas nem se compara com o que a gente já experimentou. Amo o Brasil, como posso. Amo. Mas, infelizmente, anda às 11 horas da noite no Brasil, você está se pondo em risco. Quando a gente pensa nesse aspecto, realmente a gente vê que esse país tem o que dá para a gente. Tem. Mas uma das coisas, talvez, que mais me chama a atenção seria o acesso de todos a tudo, de uma certa forma. Esse país te dá isso? Isso eu gosto muito. A estrutura, como funciona, isso aí é uma cultura. Mas essa questão das pessoas terem acesso... Se você trabalha, você pode ter uma vida confortável nesse país, digna. Uma vida acessível. Então, isso realmente... Mas concordo que nós não temos isso para dar para eles, mas nós temos ouro puro. Que é a nossa maneira de viver a fé. A nossa alegria. Nós não vivemos da experiência de um culto de domingo. Durante a semana inteira nós somos movidos, motivados. A gente fala um com o outro, se sauda, paz do Senhor, ou então bom dia, Jesus te abençoe. Essa nossa maneira, isso nós temos para dar para o americano e muito. E temos assim, num linguajar popular lá do Rio de Janeiro, temos para dar e vender. Nossa fé é bem mais extravagante do que a fé do americano, isso é. E viver isso e poder compartilhar isso nessa terra é maravilhoso, essas oportunidades. Para a gente começar a caminhar para o final, como o Senhor, no meio disso tudo, do fogo, do dia a dia, consegue manter a sua fé firme no dia a dia, na prática, no seu trabalho, pastoreando uma igreja, tendo que tomar decisões. E são decisões que podem impactar vidas. Sim, com né? certeza. E como o senhor administra isso na fé do dia a dia? Na fé do dia a dia. Eu vejo assim. Eu vejo que quando nós buscamos intimidade com Deus, a gente conhece Ele melhor. Conhecendo Ele melhor, a gente se conhece melhor. E conhecendo a gente melhor, a gente tem um senso de vocação e o senso de propósito. Eu entendo que eu estou, independente no local que eu esteja, eu estou em missão integral.
eu não perco uma oportunidade para falar daquilo que Deus fez na minha vida. Olha aí. Né? E uma vez fazendo na minha vida, eu quero e peço que Ele faça através da minha vida. Então, a forma como eu levo o dia a dia e encontro propósito, encontro sentido e faço isso com muito amor, com muita dedicação, é entender que o fato de eu respirar é uma oportunidade de falar desse amor que me alcançou. Eu falo isso porque eu tive uma família, como falei, de pastores que estiveram caminhando comigo, o pai, o seu pastor José Roberto Targini de Souza e sua esposa Roselene Alves de Souza dedicaram a sua vida e derramaram em mim. E eu percebi o que é uma pessoa doando a vida por alguém. Eu aprendi isso. Eu aprendi a ver que o que eles faziam foi que Cristo fez por eles. E uma vez que eu conheci isso em Cristo, não tem outro sentido para mim, na minha vida, se não for para derramar na vida de alguém. Então, como eu levo a minha vida aqui nos Estados Unidos, diante de todas as demandas, de todas as dificuldades, é entendendo a obra que Deus faz em mim, é a obra que Ele pode fazer através de mim. E eu me deixo disponível. Eu sou uma pessoa disponível para isso. Né? Então, tem as minhas demandas do dia a dia, é muito intensa assim, mas eu faço isso com muito prazer e entendo todas as oportunidades que tenho para falar do amor dele. É um senso de vocação e propósito que eu tenho. Amém. Pastor Marco, em algum momento, aqui na América, o senhor pensou em desistir? Não. Eu já me senti muito cansado. Já teve momentos de eu dizer assim, será que eu consigo? Mas não que eu desisti. Já teve momentos de eu dizer, rapaz, será que eu vou chegar lá onde eu estou querendo? Isso já passou. Mas pensar assim, não, eu vou parar com isso e tal, nem penso no assunto, nem penso. Como eu já disse, eu posso retornar ao Brasil? Posso, porque eu sou pastor e a minha vida não é minha. Isso pode parecer até um jargão. A minha vida não é mais minha. Eu dei para Jesus. Na verdade, eu dei entre aspas. Porque a Bíblia diz claramente que Ele a comprou. Ele me criou, Ele me deu a vida. Eu me desviei pelos meus caminhos. Os homens em geral saíram da presença de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ele veio, deixou o trono. Rapaz, eu já preguei sobre isso na igreja, você lembra? Me falta palavras para dizer o que Ele faz por nós. Desculpa. A palavra diz que, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. E foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória Ele a Deus. sendo tudo isso, olha o que Ele fez. Ele se esvaziou, outra tradução diz, aniquilou. Assim, ele pegou toda a sua glória, sua majestade, sua honra, pôs em cima do trono e veio aqui como um bebê. Rapaz, se Ele fez isso, o que mais Ele não vai fazer? Se Deus não poupou o seu próprio filho, o que mais Ele vai poupar para a gente? Então, pensar em desistir, jamais. Eu tenho um ditado... na verdade, eu não sei se eu um dia falei isso espontaneamente e continuo repetindo, ou se eu ouvi de alguém. Não sei, mas eu tenho um ditado que eu digo assim, para trás, nem para tomar impulso. Então, assim, eu posso voltar ao Brasil? Posso, porque, como eu disse, eu entreguei minha vida a Ele porque Ele comprou. Não é isso? A Bíblia diz, literalmente comprou. A Bíblia diz, Ele, Jesus, quando você vê o contexto, Ele, com o seu sangue, comprou para si homens de todas as raças, línguas, tribos e nações. Vós, que antes não erais povo, vírgula, mas agora sois povo e povo de Deus. É o que João diz. Sim. Então, é tremendo. Isso é assim, tremendo. Ele me comprou. Então não tem opção.
Se é necessário que eu volte, seja por uma condição ministerial, ou seja por uma condição, às vezes, de saúde, enfim, se houver uma necessidade de voltar ao Brasil, eu volto, mas não volto porque desisti. Porque a igreja, ela já está aqui, ela já existe. Nós queremos formar líderes, estamos trabalhando com você, com sua esposa, com outros da igreja. A ideia é formar líderes. E assim, claro, daqui a algum tempo eu não vou mais pastorear essa igreja, alguém irá. Não estou construindo uma igreja para o Marco Aurélio, não é meu império. Eu não tenho, Deus sabe, eu não tenho mínimo de sentimento de que essa é a minha igreja. Fui eu que comecei isso. É os meus dons e talentos, que apesar de serem poucos, que está fazendo... Não. A igreja é dele, para ele, por ele, sobrevive nele, é sustentada nele, e vai continuar com Marco Aurélio, sem Marco Aurélio. Lembro de um jogador há muito tempo atrás que ele se enrolou na fala e disse assim, ó, comigo ou semigo... Vocês lembram? Há muito tempo. Sim. Comigo ou semigo a vitória ia acontecer mesmo e tal. Sim. Enfim, então comigo ou semigo, essa igreja não para mais, ela segue. Sim. Então, eu desistir? Jamais. Eu posso transferir o bastão, como a gente fala. Sim. Eu posso fazer uma transição pastoral na igreja. Mas desistir, para trás. Na fé, para trás, nem para tomar impulso. E é interessante pensar, porque desde o tempo que a gente está aqui, uma das expressões que eu ouvi assim por muitas vezes é que aqui era um cemitério de pastores. Né? E quando eu ouvia isso, eu pensava assim, falei... Me recuso. Bom, pode ter sido. Na minha concepção, minha morte já aconteceu lá. Vai morrer 2 vezes? Eu já morri para mim mesmo. Agora eu vivo por Cristo. E estamos caminhando nesse propósito. E entendemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A gente vive debaixo dessa fé. Legal. Pastor, dá um recado aí para a gente começar aí para o final, para o novo convertido, a começar a caminhada de fé. O que você pode falar aí para a gente começar a caminhar aí para o final? Olha, eu posso citar talvez o meu exemplo particular, porque eu tinha preconceitos da igreja antes de conhecer. E às vezes as pessoas, não conhecendo, têm preconceitos ou têm informações. Hoje, o acesso à internet te dá a possibilidade de você assistir, de você conhecer pregações, ver cultos online. Mas eu entendo que Deus caminha em direção daqueles que querem o conhecer. Uhum. Então, até um determinado tempo da minha vida, eu vivi as experiências do meu pastor. Um determinado momento da minha vida, amadurecendo, eu comecei a passar a viver as minhas próprias experiências. Uhum. Então, o convite que eu faço para você, um convite para um novo convertido, um convite para uma pessoa que não teve experiência com Cristo, é passo a passo. Procure viver as suas próprias experiências, os seus próprios testemunhos. Uma coisa eu posso garantir para você, uma vez conhecendo a Deus, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Eu falo isso por experiência própria e testemunhando isso em todas essas vidas que nós vivíamos no Brasil, através dos testemunhos do Brasil, através aqui nos Estados Unidos também. Então, dê uma oportunidade para viver. E outra, não se poupe de frustrações. Porque, às vezes, as pessoas geram uma expectativa de conhecer alguma coisa na igreja e essa expectativa ela não é suprida de uma certa forma. Talvez não seja o momento, talvez não seja a hora. E esse é um processo de caminhada, né? Busque conhecer a Deus. Uhum. Então, ter as suas próprias experiências com Deus. Eu falo isso em comunidade, porque muitas pessoas tiveram experiências no quarto, muitas experiências tiveram pessoas assim, na solidão, se a gente pode dizer assim. Mas a Bíblia fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Deus se manifesta em relacionamento. É necessário que nós preservemos a comunhão e a unidade. Então, para um novo convertido, vem junto, vem caminhar junto. Eu sempre falo assim, pessoas são mais importantes do que coisas. Uhum. Né? Os Estados Unidos oferecem muitas coisas. Essas coisas elas vêm, essas coisas elas vão, essas coisas têm preço, né? Mas uma vida teve um preço impagável,
Um sangue derramado na cruz do Calvário. Foi por pessoas que Cristo morreu. Então é exatamente isso que eu falo. Você é muito importante. A sua vida é muito importante. E não perca tempo com coisas, tá bom? Venha caminhar, conhecer Jesus. Esse é o conselho que eu dou para todos que estão nos ouvindo hoje. Legal. Pastorzão, as considerações finais para a gente fechar com chave de ouro. Fica ouvindo o pastor Maurício, podia ficar mais uma hora aqui, não quer estender mais uma hora, não? Eu fico mais aqui ouvindo essas experiências. Nós vamos trazer o pastor Maurício outras vezes, se ele assim aceitar, né? Esse espaço aqui é um espaço, é promovido pelo New Life Studios, que é um ministério ligado à Igreja Nova Vida, mas é um espaço de Deus. Amém. Que não tem placa, não tem... Né? É do reino. Em casa. Hoje, exatamente. Hoje está o senhor. Semana que vem nós vamos ter aqui uma pastora falando do mesmo assunto, fé. Porque a gente quer ter as duas perspectivas, né? Semana passada falamos sobre o mesmo assunto, só nós dois. Aí hoje trouxemos o senhor, mais um pastor. Semana que vem vamos ter a perspectiva da fé feminina. Amém. De uma pastora. Como as mulheres vivem sua fé aqui na América. Então... E esse é um espaço para... Se algum pastor nosso aqui está ouvindo, faz contato com a gente, com o Rafael ou comigo. Esse aqui é o espaço para a igreja brasileira na América. Tanto que a gente aqui vai fazer, cada pastor que vier, cada pastora, nós vamos estar dando o nome da sua igreja, ou o endereço, o horário do culto, como fizemos com o senhor hoje. Porque essa é a ideia. Porque no céu não vai... reino. É o reino. É reino. Essa é a mensagem desse podcast. O reino. Podcast que nós damos o nome de Ele Pode Todas as Coisas, visando o reino. Glória a Deus. Né? E assim, a minha consideração final é fé. Esse assunto é assim... O assunto é muito interessante, mas a vida de fé é muito mais interessante do que o assunto. Então, por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente tente transmitir, eu não sei se você vê nos meus olhos, no meu rosto, eu tento puxar assim, que está aqui dentro. Sim. Se eu pudesse, pegava assim a minha fé e colocava na mão dessa gente. Para a gente tenta fazer isso, né? A gente vê esse sorriso do pastor quando fala de fé, o sorriso dele. Mas mais do que falar sobre isso, é viver isso, é experimentar. É você estar num momento em que, difícil ou bom, com falta ou com bastante, você vê a manifestação da mão de Deus, Deus multiplicando, Deus provendo, Deus mudando, Deus afastando o que atrapalha, Deus trazendo para perto o que colabora, Deus abrindo o caminho, Deus botando um caminho onde não tem caminho, abrindo o mar se for preciso, para você passar a pé enxuto. Se tiver que andar sobre as águas, a gente vai andar. Amém. Pedro andou. Se a gente tiver que andar, ele vai dizer, vem, e a gente vai andar. Amém. Se tiver que tirar uma montanha do lugar, como diz a palavra, a gente é homens de fé. Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui para colar e ele irá. A nossa fé diz isso. E eu acredito. Então, meu conselho final, que já que a gente está chegando ao final, é esse, assim, olha, estamos tentando te passar tudo de bom sobre a fé. Vamos continuar semana que vem. Mais gostoso do que ouvir a gente falar é você viver o que a gente está vivendo. Glória a Deus. A minha vida é excelente. Os meus dias são maravilhosos. A vida com a fé, eu posso falar mais 2 minutos ou 3? A vida com a fé é assim, ó, o dia tem mais cor, o sol brilha mais, a chuva é mais gostosa de ouvir, as plantas são mais vivas, as flores têm mais cor, as pessoas têm um cheiro mais gostoso. A vida com fé é muito mais gostosa. A vida sem fé é trabalho, canseira, falta, dificuldade. É viver com fé. Acho que é viver confiando no próprio braço. E quando falta a força do braço? Porque eu costumo usar essa expressão, quando falta a força do... O senhor tocou no assunto que eu falo de vez em quando. Quando acaba a força do braço, o homem não serve para mais nada. Para mais nada. E a vida com fé fortalece. Aliás, você vai falando, a Bíblia vai saltando. Né? A Bíblia diz, é a Bíblia que diz, nós cremos na Bíblia, que é Ele, então é pela fé, quem fortalece aos homens para adquirirem riqueza. Outra tradução vai mais em detalhe e diz, é Ele quem fortalece o nosso braço para conquistar riquezas. A vida pela fé vale a pena. Glória a Deus. Desculpa aí. Até caiu. Começa a falar da fé, querido. Isso para mim é o tema dos temas. É maravilhoso. Só tem um tema mais gostoso que esse.
que tá ligado. Mas é Jesus. Aí Jesus, aí a coisa, pai, não vai... Aí deixa aí para chorar, para cair de joelho e tal. É maravilhoso. Amém. É maravilhoso. Provai e veja que o Senhor é bom. Maravilhoso. E sem fé, É impossível agradar a Deus, porque é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Amém. Glória pastores, obrigado pela presença. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. E até a próxima. Vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais. Se você ainda não está inscrito nos nossos canais, clica lá, segue, ativa o sininho, que com certeza vai ser bênção de Deus para a sua vida. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado, pastor. Obrigado.